Apocalipse. Interessa para você esse assunto sobre o fim de todas as coisas? Ou para você tanto faz como tanto fez? Olá a todos, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por você estar por aqui. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando agora na sua vida, na sua casa e permanecendo, né? Esse é o desejo do meu coração para você, viu? Sobre escatologia, sobre o Apocalipse, eu sei que muitos vivem fugindo desse assunto. Até você pode perceber que a maioria dos pregadores, eles pregam até, por exemplo, o profeta Daniel, que é um profeta extremamente escatológico. Pessoas costumam pregar até o capítulo 6 de Daniel. Do 7 em diante, as pessoas não têm muita facilidade. Por quê? Porque é muito cheio de figura. Apesar que o capítulo 2 de Daniel tem lá a estátua, né, do sonho de Nabucodonosor, que o Daniel interpretou o sonho, descobriu qual era o sonho e interpretou o sonho, né? Aquela estátua, né, com cabeça de ouro, peito de prata, né, o ventre de bronze, as duas pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e de barro, né? Ali tem uma linha do tempo tremenda, né? Que a cabeça era a Babilônia, né? O peito, o domínio do povo medo e persa. Depois aqui a parte do ventre foi dominado pela Grécia, o mundo, né, foi dominado pela Grécia, e depois as duas pernas, né, o reino romano, né, que dominou até ali, beirando ali a Segunda Guerra Mundial, né, e depois os pés e os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, elas simbolizam ali o fim dos tempos, agora o período em que nós estamos vivendo, o reino, e os 10 dedos simbolizam o reino da besta, que vai durar muito pouco, por isso que os dedos são pequenininhos com relação ao restante do corpo, né? O dedo é pequenininho, por quê? Porque o reino da besta, ou o reino do anticristo, ele só tem a duração de 42 meses, ou 3 anos e meio, né? Como as escrituras mostram, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo. Enfim, esses jeito de falar, né, eles estão interligados. Então, para a gente fazer conexão de um texto com outro texto, né? Um texto fala 42 meses, outro texto fala tempos e metade de um tempo, outro texto fala 1260 dias, enfim, é para quê? Para a gente conectar os textos. Um texto faz link com o outro, ou seja, um texto explica o outro, ou acrescenta informação a outro texto, não é? Mas o Apocalipse, né, ele é o que faz o fechamento de todas as profecias as profecias das Escrituras. Ele é cheio de figuras, ele é cheio de coisas ali, elementos, cheio de números, né? Então é muito fácil os pregadores fugir desse tema, porque realmente precisa haver uma dedicação ali. Porém, existem etapas ali no Apocalipse, né? Os períodos ali do Apocalipse são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças, são 3 ais, né? Então a gente sabe que coisas vão acontecendo, terão que acontecer de maneira cronológica, embora o Apocalipse não está escrito de maneira cronológica, né? Deus vai contando uma história, depois ele volta de novo usando outras figuras e continua contando a história, né? Mas mesmo assim nós sabemos que o Apocalipse ele tem uma ordem cronológica. Não está escrito assim, mas nós devemos interpretar, nós devemos saber ter a sabedoria, a inteligência, né, de saber quais são a cronologia dos eventos e não da escrita do Apocalipse, né? Só que também a gente tem que estar atento para os períodos anterior ao Apocalipse, que é a perseguição e a apostasia, como está em Lucas capítulo 21, né? E também lá em Mateus 24 a gente vê o princípio das dores realmente, como elas serão, né? Porém, hoje eu quero falar com vocês a respeito de: será que é necessário a gente se preparar para o Apocalipse, ou a gente vai ficar fora do Apocalipse? O que você pensa? A sua opinião é muito importante. Eu vou mostrar para vocês o mapa mental que a gente vai usar e vai estar sempre usando, e também vou fazer uma gravação de tela, ou a gente vai vir aqui com um texto aqui mesmo, tá bom? Então vamos dar uma olhada ali
no mapa mental que vai ser o guia para nós estar meditando nesse assunto, tá bom? Em primeiro lugar, então, só para organizar aqui os pensamentos, nós vamos ver em que ponto nós estamos da história e será que eu preciso me preparar e como me preparar para o Apocalipse? Será que é necessário, é importante eu me preparar para o Apocalipse? Ou eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação, como dizem os pré-tribulacionistas? É evidentemente que não. Nós não seremos arrebatados antes da grande tribulação, mas sim, nós enfrentaremos a grande tribulação, né? Existem os períodos, né, já pré-determinados por Deus. Nós devemos descobrir quais são, né, a vontade do Senhor para cada momento específico, né, do Apocalipse e do pré-Apocalipse, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Amém? Vamos lá então. Aqui estamos então com o mapa mental, né, que nós vamos falar especificamente desse período aqui da história, né? Eu estou com a câmera agora na mão, né, do telefone, e depois eu vou fixar aqui para a gente falar mais especificamente. Mas a gente vai falar desse período aqui da história, que é o período da grande tribulação, ou seja, aqui é o período do Apocalipse, tá vendo? E depois a gente vai falar um pouco mais, aliás, vamos falar de tudo isso aqui, né, no decorrer dos estudos. Mas isso aqui, ó, tá vendo? Esse período aqui, ó, de 3 anos e meio mais 3 anos e meio, vai acontecer isso daqui, ó, dentro daqueles 3 anos e meio ali, ó, desse daqui, vai acontecer o Apocalipse, né? São os 7 selos, que nós estamos vendo eles aqui, tá vendo? Os 7 selos, as 7 trombetas que estão aqui e as 7 taças, tá vendo? Tem só 3 aqui, mas ó, só aqui nesse momento vai ser derramado 5 taças, tá vendo? Depois aqui a 6ª taça, que está em paralelo também com a 6ª trombeta, e aqui a 7ª taça, tá vendo? A 7ª taça, ela é muito importante porque tem tudo a ver aqui com o que vai acontecer depois de ser derramada, né, a 7ª taça. E o que é que vai acontecer quando for derramada essa taça aqui na terra, que são chamadas 7 taças da ira do Senhor, né? Quando for derramada a 7 taças, aonde a gente vai estar, né? Será que tudo isso aqui é a ira do Senhor? O Senhor nos livrou dessa ira? Isso aqui é a ira? Ou aqui está a ira do Senhor, né? Será que nós estaremos participando dessas 7 taças da ira do Senhor, né? A igreja, será que vai estar? Sim, a igreja vai estar aqui, mas nós não sofreremos com isso aqui, porque nós estaremos aqui, ó, nesse período aqui da história, ok? Então, esse período é a segunda parte do Apocalipse, ok? Bem aqui, ó, é a segunda vinda do Senhor Jesus, que é a ressurreição e o arrebatamento, ok? Então, eu vou fixar aqui a câmera e a gente vai falar da importância de nós estarmos preparados para esse momento aqui. Porque eu sei que alguns dizem que nós seremos arrebatados aqui, no começo do Apocalipse, né? Porém, nós sabemos que vai ser no final do Apocalipse. Afinal de contas, no Apocalipse vai tocar 7 trombetas. Amém? Ou não amém? Vai. E quando é que vai acontecer o arrebatamento? Na 7ª trombeta. Não é o que o apóstolo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que vai ser no toque da última trombeta. E a última trombeta é tocada no final do Apocalipse. Amém? A última trombeta é tocada aqui, ó. Aqui, ó, nesse período aqui, serão tocadas, ó, que é esse período aqui, serão tocadas as 4 primeiras trombetas, aonde vai acontecer o que? O início da festa das trombetas. Mas a gente vai falar mais detalhadamente agora. Vou fixar a câmera, tá bom? O que a gente vai falar hoje então é a respeito aqui desse período aqui, ó. Esse período do Apocalipse, que nessa primeira parte do Apocalipse são 3 anos e meio e depois são mais 3 anos e meio, né? Aqui eu coloquei aqui o chifre pequeno, que esse chifre pequeno ele é o anticristo. E tá vendo esse arco aqui? Esse arco ele representa aqui o período do Apocalipse, certo? Que é também chamado
de a última semana de Daniel, como a gente vê lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, ok? Então aqui, ó, percebe? Aqui foi quando Cristo, né, veio na Terra, pela a primeira vez que ele veio na Terra, né? Aqui finalizando as 69 semanas de Daniel, né? Porque são 70 semanas de Daniel, né? Aqui, ó, foi dividido em 7 semanas, depois 62 semanas, aí veio o ungido, certo? Aí a última semana para inteirar as 70 semanas é essa daqui. E nós temos essa lacuna aqui que dura 2000 anos, porque Cristo ele veio no quarto milênio, né? E na vida de Jesus Cristo aconteceu aqui essas 4 primeiras festas, né? Que são chamados moedes do Senhor, as 4 primeiras festas solenes do Senhor. São festas fixas, né? A Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Nós sabemos disso, né? A gente sabe que Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus é o pão asmo, né? O pão que desceu do céu, Jesus é a primícia dos que dormem, e também na vida de Jesus Cristo aconteceu o Pentecostes. Mas isso em se falando de festas, né? As festas fixas do Senhor. Aconteceu na pessoa bendita de Jesus Cristo, ok? As 4 primeiras. Aí, assim como nas festas solenes lá do Antigo Testamento, acontecia um intervalo entre as últimas festas. Ó, as últimas festas são a festa das trombetas, festa de expiação e festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é esse período aqui, ó, do Apocalipse, ok? E aqui, ó, dentro do período, né, do Apocalipse, as festas das trombetas. Você pode conferir também, né, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, ok? Então, nesse período aqui, são as festas das trombetas, como a gente viu naquele outro mapa mental que eu mostrei para vocês ali, certo? E lá nas festas tinha um espaço de tempo, aqui eram as primeiras festas, e depois tinha um intervalo entre as festas, né, que são lá para o mês 7. As primeiras festas era a Páscoa, para você ter uma ideia, era no dia 14 do primeiro mês, e aí seguia aqui até o Pentecostes, que dava um intervalo aqui de mais ou menos uns 3 meses para acontecer essas primeiras festas. Aí depois, ou menos, né, não menos que isso. E aí tinha um intervalo aqui sim, de uns 3 meses, até chegar nas últimas festas, que era o período do Apocalipse, né? Que é agora o período do Apocalipse que vai acontecer, ok? Mas nós estamos aonde? Agora, no exato momento. Aqui Cristo veio e aqui é o Apocalipse. E nós estamos aonde? Aqui, ó. Amém? No princípio das dores, né? E quando a gente fala de dores é o quê? Dores de parto, né? A gente vai ver sobre esse assunto, né, da mulher, né, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, está grávida, né, e vestida, né, do sol, com a lua debaixo do pé. Enfim, isso aqui tem uma tremenda de uma revelação, mas não é hoje que a gente vai falar sobre isso. O assunto principal que nós temos é se preparar para esse período aqui. Eu sei que alguns dizem que nós seremos arrebatados aqui, né? Outros dizem que seremos arrebatados aqui, e como, né, eu digo e muitos dos nossos irmãos afirmamos que o arrebatamento vai ser no toque da última trombeta aqui, porque nesse período será tocado 7 trombetas, 4 trombetas na primeira parte do Apocalipse. Aí vem o anticristo, né? Ele faz um concerto por por 7 anos, e na metade ele faz cessar o sacrifício contínuo, ok? Onde a manifestação do anticristo, ele se declara realmente anticristo. Acontece que eu sei que muitos dizem que nós seremos arrebatados aqui, né, que são os pré-tribulacionistas. Aqui são os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, que nós seríamos arrebatados no meio do Apocalipse. E aqui os pós-tribulacionistas, que somos nós, acreditamos, né, piamente e fielmente que, segundo as Escrituras nos mostram, que nós seremos arrebatados aqui, nesse período aqui, e é sem sombra de dúvida, viu, meus irmãos? Né? Porém, né, o assunto principal de hoje, eu sei que tem muita coisa aqui, muita informação. O estudo de hoje vai ser
nós estaremos realmente nesse período aqui? Se nós estaremos aqui nesse período, então eu preciso me preparar ou não para esse período aqui? Porque coisas grandiosas vão acontecer nesse período. Só que muitas igrejas, muitos pastores, irmãos, pregam que vai ser arrebatado aqui. Se você for arrebatado aqui, meus irmãos, olha só, se você é arrebatado aqui, então você não precisa se preparar para isso aqui, né? Se você acreditar dessa maneira. Porém, e se nós não formos arrebatados aqui, como nós não seremos realmente, e você não se preparou, será? O que vai acontecer contigo se você não se preparar para isso aqui? Ok? Então é isso que nós vamos discutir, né, no estudo de hoje. Nós estaremos aqui ou não, né? E se nós estaremos aqui, nós devemos ou não nos preparar, e como é nos preparar para esse período aqui, ok? Eu sei que tem muita informação, né? Não é sobre o restante, né? Aqui são os 30 dias aqui, ocorrerá aqui, logo que acontecer o arrebatamento, nós teremos aqui, né, o tribunal de Cristo, e depois aqui a batalha do Armagedon, que terá esse período aqui, de 45 dias, e logo que Jesus, logo que travar a batalha do Armagedon, né, o Satanás será preso por 1000 anos, que terá a duração aqui de 1000 anos, que vai ser o reino milenar de Cristo, né? Satanás será preso por 1000 anos, nesse período, né? E nós reinaremos com Cristo nesse período aqui. Aí depois, né, vai ter, aqui é o tribunal de Cristo, e aqui é o grande trono branco. São 2 julgamentos diferentes, né? Isso tudo também posteriormente nós vamos falar, ok? Porém, vamos nos preocupar com esse período aqui, né? Nós estaremos aqui ou não? Né? Já deixa aí nos comentários, que vai ser muito importante para mim. É isso que você acredita ou não? E se nós estaremos aqui, como nós devemos nos preparar? Porque se você achar que vai ser arrebatado aqui, então você nem precisa se preparar para isso aqui. Como tem até um louvor, né? Aliás, não só um, mas vários louvores aí, que diz que quando tocar a primeira trombeta, eu já não quero estar mais aqui. Mas, irmãos, você vai estar. Tá? Se você estiver vivo, você vai estar, né? Se a nossa geração não for a nossa, né, certamente a dos nossos filhos. Mas, irmãos, eu tenho 51 anos. Eu acho, né, que possivelmente eu estarei, né, nesse período aqui do Apocalipse, por conta dessas agendas, né, 2030, agendas que a gente está vendo falar muito na internet, ok? Então agora vamos então falar a respeito desse período aqui, como nos preparar. Olha, eu tenho várias maneiras de te provar de que nós estaremos aqui. Porém, eu vou usar apenas uma. Eu vou usar a 5ª trombeta para te mostrar que nós estaremos aqui nesse período, ok? Então, vem comigo e nós vamos ali para a Bíblia agora. Pois bem, meus irmãos, aqui estamos gravando a tela do celular. E eu quero mostrar para vocês um texto antes aqui de Lucas capítulo 21. Antes da gente ir lá para a 5ª trombeta do Apocalipse, onde eu tenho a intenção de mostrar para vocês que nós estaremos sim aqui no período da grande tribulação. Mas olha só, olha esse texto aqui de Lucas capítulo 21, versículo 5 em diante. Em relação ao templo, que estava ornado ou embelezado ou enfeitado com belas pedras e ofertas, Jesus disse: quanto a estas coisas que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E perguntaram-lhe: mestre, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão para se cumprir? Disse então ele: cuidem para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome afirmando: eu sou o Cristo, e o momento está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem sobre guerras e revoltas, não se alarmem. É preciso que essas coisas ocorram primeiro, mas o fim não será imediato. Vai vendo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E em vários lugares haverá grandes terremotos, fome e epidemias.
também ocorrerão coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes, porém, percebe? Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que vocês possam dar testemunho, percebe? Nós seremos quem? As testemunhas de Cristo. Percebe? Então a gente tem que fazer uma conexão essa palavra aqui, e isso acontecerá para que vocês possam dar testemunho. Então a gente lembra muito bem que no Apocalipse terão 2 testemunhas. E quem são essas 2 testemunhas? Isso nós falaremos num vídeo posterior. Portanto, assente em seus corações que não precisam se preocupar com o que responder, porque eu lhes darei boca e sabedoria que ninguém conseguirá resistir nem contradizer, por todos os que se opuserem a vocês. E até por seus pais, irmãos, parentes e amigos, vocês serão entregues, e alguns de vocês serão mortos. E todos vocês serão odiados por causa do meu nome. Contudo, nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Olha aqui a promessa de proteção que o Senhor está dando. O Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras, lá no monte no Sermão da Montanha, né? Na sua perseverança, conquistem a sua alma. Quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que está próxima a devastação. Amém? Isso aqui, essa parte aqui, deixa eu riscar aqui, tá vendo? Essa aqui, cercada, saibam que aqui Jerusalém será cercada por exércitos. Pois então, isso a gente não viu ainda, que ela não está cercada, mas isso vai acontecer, e isso é um sinal, né? Mas só que antes que tudo isso aconteça, você viu que ele disse, não ficará pedra sobre pedra, nação contra nação, né? Vai ter pestes em todos os lugares, pai contra filho, filho contra pai. Então, mas o fim ainda não está próximo, não é? Porque isso sempre aconteceu, mas quando a gente vê acontecer de maneira maciça, de maneira mundial, aí sim o fim está próximo, né? Então, você veja que ele diz assim, mas antes que aconteça todas essas coisas, ele diz aqui, cadê? Quando ouvirem de guerras, guerras e revoltas, não se alarmem, é preciso que essas coisas ocorram primeiro, mas o fim não será imediato, tá vendo? Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, em vários lugares haverá grandes terremotos, fomes e epidemias, né? Também ocorrerão coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes, porém, perceba isso aqui, antes, porém, tá vendo isso aqui, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Tá vendo? Haverá, irmãos, uma grande perseguição. Ainda não está havendo. Eu sei que existe uma perseguição aqui, ali e acolá, mas por enquanto ainda não aconteceu. Então a gente tem que estar esperto nessas partes. Amém? Agora eu quero mostrar aqui, esse outro texto aqui, deixa eu procurar. Esse daqui. Esse é de Apocalipse capítulo 9, se eu não me engano. É o 5º anjo soou a trombeta. É a 5ª trombeta aqui. É aqui que eu quero mostrar que nós estaremos sim lá na grande tribulação, no período de lá, né? E por que nós devemos nos preparar, né? E diz assim, e o 5º anjo soou a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu para a terra, e foi-lhe concedida a chave do abismo, e subiu e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça dele como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira que saiu do poço, escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder similar ao poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer planta, nem a árvore alguma, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Uau, irmão! Olha só,
Eu não vou nem ler o restante, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer planta, nem a árvore alguma, mas, aqui, tá vendo aqui? Em árvore alguma, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque na quinta trombeta, você percebe que na quinta trombeta tem gente selada com o selo de Deus nas suas testas aqui na terra. Então, qual é a conclusão? A conclusão é óbvia, que se já tocou uma primeira trombeta, segunda trombeta, quarta, né, trombeta, e agora a quinta trombeta, está tocando a quinta trombeta, que é a metade do Apocalipse para frente, então quer dizer que o anticristo aqui nesse período aqui, ele já se manifestou, ele já mostrou quem ele é, e já a obra dele, que ele não vai querer que adore ninguém a não ser ele. Então ele vai estar aqui nesse período, né, da grande tribulação, e na quinta trombeta. A quinta trombeta, onde, olha só, que os homens serão abrasados, buscarão a morte e a morte fugirá deles, né? Então, e olha aqui, deixa eu procurar aqui, E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer planta, nem a árvore alguma, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes dado não que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, que fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Terão um ardente desejo de morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas que pareciam de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, olha só, e tinham cabelos como os cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de carros, quando muitos cavalos correm a peleja. Eu não quero nem falar sobre isso, irmão. Eu sei que alguns falam, isso pode ser helicóptero, isso pode ser drone, enfim, não quero falar sobre isso, né? Eu tenho as minhas suspeitas também, mas não vou falar sobre isso agora. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, como um ferrão em suas caudas, e o poder que possuíam era para causar dano aos homens durante 5 meses. E sobre eles estava um rei, o seu anjo do abismo. Em hebraico, seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion. Já se foi o primeiro ai. Eis que depois disso ainda vem mais 2 ais. Amém, meus irmãos? Percebe aqui que esse texto nos fala claramente de que no Apocalipse, lá na quinta trombeta, tem gente selado, olha aqui, né? Esses gafanhotos que ferem como escorpiões, e você viu aí o aspecto deles, não era para eles tocar em coisa alguma, mas era para tocar somente naqueles que não têm na testa o selo de Deus, né? Tá vendo? Em suas testas. Percebe que a gente fica preocupado muito com o selo da besta, a marca da besta, que é 666, mas pouco se fala sobre isso aqui, o selo de Deus em suas testas. Amém? Mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Percebe que era para esses seres, vamos dizer assim, né? Que a gente já descreveu aqui agora há pouco, tocar nem em planta alguma, não tocar em nada, mas era para tocar somente naqueles que não têm na testa o selo de Deus. Então quer dizer que isso aqui é a quinta trombeta. Já tocou 4. Quer dizer que o começo do Apocalipse já ficou para trás. Então só temos agora o fim. Essa aqui é a quinta trombeta, são 7 trombetas. E nós seremos arrebatados no toque da 7ª trombeta, que é a última trombeta. Então, perceba que existem pessoas seladas e não seladas nas suas testas. Amém? Então isso aqui já é uma coisa para nós nos preparar, ou pelo menos encher o seu coração de temor, para que você entenda que coisas
horrendas, coisas terríveis estão para acontecer e nós temos que entrar sim no período do Apocalipse com o selo de Deus. Amém? Glória a Deus.